Vamos fazer então agora o exercício 7. O exercício 7 diz o seguinte: um projeto de investimento, cujo aporte de capital inicial é de R$ 20.000, irá gerar, após um período, retorno de R$ 35.000. A taxa interna de retorno, a TIR, desse investimento é... Vamos anotar então qual que é o principal aqui, as principais informações. Bom, o capital inicial, a gente anota que o capital inicial é de R$ 20.000. E depois de um tempo, de um período, retorno de R$ 35.000. Bom, vamos ver essa situação aqui no quadro. No exercício 7 é o seguinte: você sabe que em matemática financeira o dinheiro valoriza de acordo com o tempo. Quanto o tempo passa, ele faz com que o dinheiro sofra uma valorização. Se você deixar ele aplicado ou se você fizer um financiamento, os R$ 100 de hoje vai virar R$ 100 mais juros no futuro. Bom, a gente sabe então aqui que se a gente pegar um capital inicial aqui, C, hoje, no tempo zero, depois de um período, esse mesmo capital já vai valer C vezes 1 mais I, ou seja, ele já vai valer o valor dele mais uma quantidade que você vai pagar de juros. Se você pensar aqui no período 2, a gente vai ter que esse capital vai valer C vezes 1 mais I elevado ao quadrado, e assim por diante. Ok? No nosso exercício, no nosso problema, a gente tem a seguinte situação. Aqui no tempo zero, você pegou um capital inicial de R$ 20.000. Então vamos anotar aqui, R$ 20.000 foi o capital inicial investido. E após um período, bom, um período depois de capitalização, você teve um retorno de R$ 35.000. Ok? Bom, e ele pergunta qual foi a taxa interna de retorno, ou seja, qual foi a taxa de juros aqui cobrada para dar esse retorno? A TIR, taxa interna de retorno. Bom, a gente vai simplesmente aplicar o que eu falei aqui agora. A gente vai usar então que o montante, aqui, o montante 1, ou seja, o montante de dinheiro depois de um período de capitalização, ele vai ser igual ao capital inicial investido vezes 1 mais I elevado a um período. Pronto. Vamos substituir os valores, que a gente já conhece todos, e a gente consegue resolver o exercício. O montante 1, ou seja, o dinheiro que você vai ter depois de um período de capitalização é 35.000. Então, a gente vai colocar aqui 35.000. Isso vai ser igual ao capital inicial investido, que foi de 20.000. Então, aqui o capital inicial de 20.000, vezes 1 mais a taxa é a TIR. É a taxa que a gente está querendo descobrir, a taxa interna de retorno. 1 mais a TIR elevado a 1. Bom, resolver isso daqui, a gente quer descobrir a TIR. Eu vou pegar esse número 20.000, que está multiplicando aqui, e vou passar ele para o lado de cá, dividindo. Então, vai ficar 35.000 dividido por 20.000. Isso tem que ser igual a 1 mais a TIR. 1 mais a TIR elevado a 1 dá 1 mais a TIR. Bom, aqui, para simplificar, nós vamos cancelar esses zeros aqui de cima com os de baixo. Ok? E aí a gente vai ter a conta, 35 dividido por 20. Vai lá para a sua folha de rascunho, corre para ela e vamos fazer essa conta, 35 dividido por 20. Bom, 35 dividido por 20 vai ser igual. 35 por 20 dá 1. 1 vezes 20 dá 20. 35 menos 20 sobra 15. Bom, 15 não dá para dividir por 20. Pego o zero aqui emprestado. Pago a vírgula. 150 por 20 dá 7. 7 vezes 20, 140. 150 menos 140 deu 10. Pego um zero emprestado, deu 100. 100 dividido por 20 dá 5. 5 vezes 20, 100. Resultado, deu 0. Então, a conta deu exata. 35 por 20 dá exatamente 1,75. Vamos pegar esse valor e vamos retornar lá no exercício para a gente acabar de fazer a conta e descobrir quem é a TIR. Substituindo esse valor aqui no exercício, nós vamos ficar com 1,75 é igual a 1 mais a TIR, que é o que a gente quer descobrir.
Bom, esse 1 que está somando com a TIR aqui, ele é positivo, eu vou passar ele para cá, ele vai vir negativo. Então vai ficar 1,75 menos 1 é igual a TIR. Portanto, a TIR é igual a 1,75 menos 1. 1,75 menos 1 dá 0,75. Esse é o valor da taxa interna de retorno. Ou seja, a TIR é 0,75. Bom, mas todas as respostas que a gente encontra ali no exercício, elas estão em porcentagem. Então, a gente tem que transformar esse valor aqui que a gente usou no cálculo, 0,75, em porcentagem. Bom, nada mais é do que a gente pegar esse valor e multiplicar ele por 100. Então, a TIR vai ser 0,75 vezes 100. 0,75 vezes 100, a vírgula tem 2 zeros aqui no 100, a vírgula anda 2 casas para a direita. Então, vai ser 75%. Ok? Assim, a gente dá a resposta em porcentagem. Bom, podemos então olhar as alternativas e perceber que a alternativa correta é a alternativa C. Então, o gabarito é a letra C, já que dá 75% de taxa interna de retorno. Ok? Bom, tudo isso tem mais detalhado, essas fórmulas, na nossa aula lá, teórica sobre matemática financeira. Lá a gente já faz a teoria, desenvolve a teoria e já faz alguns exercícios para você aplicar e treinar. Bom, vamos então agora resolver o exercício 8.